Nesse momento, o Buda levantou-se serenamente de sua meditação e dirigiu-se a Sharinrotsu, dizendo: a sabedoria dos Budas é infinitamente profunda e imensurável. O portal dessa sabedoria é difícil de compreender e de transpor. Nenhum dos homens de erudição ou de absorção é capaz de compreendê-la. Qual é a razão disso? Um Buda é aquele que serviu a centenas, a milhares, a dezenas de milhares, a incontáveis Budas e executou um número incalculável de práticas religiosas. Ele se empenha corajosa e ininterruptamente, e o seu nome é universalmente conhecido. Um Buda é aquele que compreendeu a lei insondável e nunca antes revelada, pregando-a de acordo com a capacidade das pessoas, ainda que seja difícil compreender sua intenção. Sharinrotsu, desde que atingi a iluminação, exponho meus ensinos utilizando várias histórias sobre relações causais, parábolas e inúmeros meios para conduzir as pessoas e fazer com que renunciem aos seus apegos a desejos mundanos. Qual a razão disso? A razão está no fato de o Buda ser plenamente dotado dos meios e do paramita da sabedoria. Sharinrotsu, a sabedoria do Buda é ampla e profunda. Ele é dotado de imensurável benevolência, ilimitada eloquência, poder, coragem, concentração, liberdade e samadhis. Aprofundou-se no reino do insondável e despertou para a lei nunca antes revelada. Sharinrotsu, o Buda, é aquele que sabe como discernir e expor os ensinos habilmente. Suas palavras são ternas e gentis e podem alegrar o coração das pessoas. Sharinrotsu, em síntese, o Buda compreendeu perfeitamente a lei ilimitada, infinita e nunca antes revelada. Chega! Sharinrotsu, não vou mais continuar pregando. Por quê? Porque a lei que o Buda revelou é a mais rara e a mais difícil de compreender. A essência real de todos os fenômenos somente pode ser compreendida e partilhada entre os Budas. Essa realidade consiste de aparência, natureza, entidade, poder, influência, causa interna, relação, efeito latente, efeito manifesto e consistência do início ao fim. Desde que atingiu o estado de Buda, infindáveis kalpas transcorreram. Constantemente, venho pregando, ensinando e propagando a lei a milhares de seres vivos, fazendo com que entrem no caminho do Buda, e tudo isso durante intermináveis kalpas. Como meio hábil, aparento entrar no Nirvana para salvar todas as pessoas, mas, na realidade, não entro em extinção. Sempre estou aqui ensinando a lei, sempre estou aqui. Porém, devido ao meu poder místico, as pessoas de mente distorcida não conseguem me ver, mesmo quando estou bem perto delas. Quando essa multidão de seres vê que entrei no Nirvana, consagra muitas oferendas às minhas relíquias. Todos abrigam o desejo único e ardente de contemplar-me. Quando esses seres realmente se tornarem fiéis, honestos, justos e de propósitos pacíficos, quando ver o Buda for seu único pensamento, não excitando, mesmo que isso custe a própria vida, então eu apareço junto à assembleia de discípulos sobre o sagrado pico da águia. Neste momento, digo à multidão de seres: eu estou sempre aqui, jamais entro em extinção. No entanto, como um meio hábil, algumas vezes aparento entrar em Nirvana, e outras vezes não. Quando em outras terras há seres que desejam respeitosa e sinceramente crer, então eu também, junto a eles, pregarei essa lei insuperável. Porém, não compreendendo minhas palavras, todos aqui insistem em pensar que eu morri. Em um mar de sofrimentos, eu não me exponho, para, dessa forma, fazer com que anseiem contemplar-me. Então,
Quando seu coração se enche de ansiedade, finalmente apareço e ensino a lei para eles. Assim são meus poderes místicos. Por infinitas kalpas, sempre estive no pico da águia e em muitos lugares. Enquanto os seres presenciam o final de uma kalpa e tudo é consumido em chamas, esta minha terra permanece segura e tranquila, sempre cheia de seres humanos e seres celestiais. Vários tipos de gemas adornam seus corredores e pavilhões, jardins e bosques. Árvores preciosas dão flores e frutos em profusão, e os seres vivem felizes e tranquilos. As divindades fazem repicar os tambores celestiais, interpretando, sem cessar, a música mais diversa. Uma chuva de flores de Mandara cai, espalhando suas pétalas sobre o Buda e a grande assembleia. Minha terra pura e indestrutível, porém, a multidão a vem consumir-se em chamas, mergulhando em sofrimentos, angústia e temor. Esses seres, devido às suas várias ofensas e causas provenientes de suas ações, passam infinitas kalpas sem escutar o nome dos 3 tesouros. Mas, os que praticam os caminhos meritórios, que são nobres e pacíficos, corretos e sinceros, todos me veem aqui em pessoa, ensinando a lei. Às vezes, para essa multidão, exponho que a duração da vida do Buda é imensurável, e para aqueles que o veem após um longo tempo, exponho o quanto é difícil encontrar-se com ele. O poder de minha sabedoria é tamanho que seus raios iluminam o infinito. Minha vida, extensa como incontáveis kalpas, resulta de uma prática muito longa. Homens de sabedoria, não abriguem nenhuma dúvida sobre isso. Livrem-se das dúvidas definitivamente, pois as palavras do Buda são sempre verdadeiras, nunca falsas. O Buda é como um excelente médico que se vale de meios hábeis para curar seus filhos iludidos. Embora, na realidade esteja vivo, anuncia que entrou no Nirvana. Porém, ninguém pode acusá-lo de mentiroso. Eu sou o Pai deste mundo, e salvo aqueles que sofrem e os que se encontram aflitos. Devido à ilusão das pessoas, apesar de eu estar vivo, anuncio que entrei no Nirvana. Pois se me vissem constantemente, a arrogância e o egoísmo tomariam conta de seus corações. Ignorando as restrições, entregar-se-iam aos 5 desejos e cairiam nos maus caminhos da existência. Estou sempre ciente de quem são as pessoas que praticam o caminho e as que não o praticam, e, em resposta às suas necessidades de salvação, ensino-lhes várias doutrinas. Medito constantemente como posso conduzir as pessoas ao caminho supremo e fazer com que adquiram rapidamente o corpo de um Buda?